Tá, então vamos lá, gente. Eu tô gravando aqui a minha tela para vocês poderem, saber o que é que eu fiz até agora e entenderem como que é mais ou menos que funciona, como que funcionou, tipo, o processo criativo, não o processo criativo, mas, tipo, entender como que eu comecei a montar a parte de programação do aplicativo. Então, a gente tá aqui no GitHub, né, esse daqui é o meu perfil, então a gente tá dentro do projeto aqui, Foodwise. Aqui é o README que eu coloquei pra, tipo, fazer uma parte, um resumo escrito do desenvolvimento, tá? Então, Foodwise, né, o que é, então, o projeto pra matéria, enfim, pra matéria que a gente tá tendo. Então, gerenciamento de alimentos, tá errado. Rastreamento de validade, visando diminuir a perda de alimentos e incentivar, né, a alimentação saudável. Daí aqui, quando eu coloquei devlog, basicamente, né, começa com o branch. Então, para quem nunca usou aqui, a gente tem é tipo uma árvore, vamos dizer assim, como se organiza aqui o GitHub, explicando bem por cima. Mas basicamente eu criei, então, né, a gente cria o projeto com a Branch Master. E nele, basicamente, a única coisa que eu criei foi o projeto lá no IntelliJ. Adicionei os drivers de gráfico, né, que é o JavaFX. E no caso, a conexão com o MySQL. E, né, exibição de UI, blá blá blá. Deixa eu só, pronto. Então, só pra mim não ficar saco cheio daquilo, desculpa. Seguindo o baile. Então, a primeira parte do desenvolvimento foi, né, criar o nosso banco de dados em si. Então, lá no MySQL eu usei na linha de comando mesmo. Então, eu criei algumas das nossas tabelas. Então, primeiro comida, sendo que comida, o que a gente vai, o que vai ter, né, na nossa tabela, vamos dizer assim, tabela vai de comida. Vai ser primeiro uma identificação, o nome, a quantidade e a data de validade, né, quando que ele expira. Em seguida, eu fiz também a de receitas, então de receita vai ter também a identificação, o nome, quais os ingredientes e as instruções. E, por fim, para os usuários, a identificação do usuário, vai ter um contador que vai incrementando, né? Então, para os usuários para não ter usuário duplicado e essas coisas. E, enfim, o nome de usuário mesmo e a senha. Tá, então, no final das contas, ficou assim, né, o nosso banco de dados da Foodwise. Então, Foodwise BD, que é banco de dados. E depois de muito sofrimento, daí a gente consegui conectar com a classe MySQL Connection, que é como eu criei o nome dela, tá? Se vocês vierem aqui em Database aqui, vocês vão encontrar a programação como estava nessa parte aqui, né? Nessa época, digamos assim, que a gente estava o desenvolvimento, tá? Então, como que ficou? O primeiro momento foi testando, né, a aplicação no console. Então, ficou desse jeito, né? A gente colocava o nome, colocava a senha, daí ia usando o teclado mesmo para ir colocando os itens. Nessa parte aqui do desenvolvimento, a gente tinha um problema de que esse item aqui, por exemplo, a salada de batatas que eu criei, quando você cria um outro usuário, você ainda consegue ver o usuário, a receita, né, salada de batatas que foi criada para o usuário Amanda. Então, nesse ponto aqui, bom, o primeiro projeto que a gente está desenvolvendo, né, eu não tinha pensado ainda não tinha me ligado que eu ia precisar atrelar uma identificação, né, do usuário aos itens, tanto aos itens de comida quanto aos itens de receita, para depois a gente poder filtrar, entendeu? Quem que criou o quê. Então, isso é uma coisa que lá pra frente a gente resolve, tá? Aí aqui, no projeto, lá no IntelliJ, nesse ponto, as únicas duas classes que a gente tinha é o MySQL Connection e o App Foodwise, que daí é esse aqui que contém a programação para isso aqui que vocês estão vendo. Depois, né, quase só, assim, só para resumir, do banco de dados, ficou basicamente isso aqui, certo? Então, os usuários vão entrar ID, username, password, qual é a dieta dele, então
Ele vai ter que falar lá o que é que se é hipercalórica, vegana, nananã. E ele coloca aqui quando foi criado, para caso, enfim, algum dia a gente queira usar essa informação. De comida, então, eu preferi manter em inglês só porque o SQL já é todo em inglês, para mim não ficar trocando de português para inglês, embora isso tenha acontecido no Java, não teve como. Daí a gente tem aqui o ID, né, nome, quantidade, data de validade, e por fim para a receita tem de novo, né, identificação, nome, ingrediente, instrução e quando foi criado. E daí aqui, conforme eu fui criando, eu criei esses dois usuários através do Java, eu criei esses dois usuários, criei esse item aqui, da maçã no caso, e a salada de batatas. Aqui qual foi o problema? Que nem eu falei, a identificação de usuário não existia aqui ainda, então a gente tem ID, nome, ingrediente, instrução, depois vai aparecer uma outra coluna aqui, que vai estar com a identificação do usuário, tanto aqui em receita quanto em comida. Daí a gente vai para o branch display, então o que isso quer dizer? A gente sai daqui e vai para cá, para esse display. Que daí foi para basicamente arrumar, né, o que estava acontecendo. Então aqui, por exemplo, em receita, como eu falei, aparece aqui User ID, né, que é a identificação do usuário. Isso aqui vai entrar o quê? Vai entrar esse número aqui. Claro, né, depende do usuário que a gente vai falando, mas vai ser essa identificação aqui. Então, eu fiz a mesma coisa. Esse aqui é um exemplo, né? No caso, para receita, mas para comida ficou a mesma coisa. Só apareceu uma outra linha aqui. E daí a gente começou a fazer a interface gráfica, né, que a gente eu usei o JavaFX. Coloquei a tela de login, que a gente não tinha. Então, o primeiro momento foi, né, pedindo o usuário senha. A tela principal, no começo, estava assim, bem simples, que é de alimento e receita, ainda com as abas aqui. Depois isso vai mudar muito, vocês vão ver mais pra frente. Né, criando uma receita, então só fazendo os testes aqui, salada de frutas, eu coloquei aqui, enfim, aí deu certo. Consegui adicionar essa receita lá. E aí aqui eu coloquei um print da pasta do projeto. Então, eu não vou falar muito sobre isso aqui porque eu vou mostrar já já. Então, deixa eu pular. E aqui ficaram as telas que eu também não vou mostrar por aqui, eu vou abrir no projeto. Cadê? Vamos voltar aqui. Então a gente está aqui no IntelliJ. Esse aqui é a pasta raiz, né, do projeto. Aqui as grandes coisas foram essa classe, que foi a classe que a gente começou, que ela toda aqui tá para se comunicar via console, né? Eu não continuei usando ela, tá? A maioria dos métodos, enfim, que estão aqui, eu migrei para essa classe aqui, display, display app, no caso. Tá? Então, tem algumas coisas aqui que a gente não usou, mas isso não é o caso. E aí aqui, eu não vou explicar a programação, porque é muita coisa, mas basicamente é aqui que tá começando a mostrar a parte gráfica. E no MySQL Connection ficou tanto a conexão, né? Então tô aqui colocando meu usuário, minha senha do SQL, que a gente tá usando conexão local. E daí os métodos, né? Então de autenticar o usuário, de pegar o usuário a ID do usuário, ver se o usuário existe, ver se a validade dos itens, né, se eles estão próximos de vencer ou não, a listagem de comida, a lista de receitas e diversas outras coisas aqui, que daí depois vocês olham, vai estar tudo lá no Git, no GitHub. Daí aqui na pasta de source, né, que tá aqui, ó, as coisas estranhas aqui. Isso aqui é uma fonte que eu baixei para depois mostrar, e esse aqui, esse style SS, é esse aqui, que basicamente foi para criar mostrar, né, mudar a aparência de como que estava o projeto. Então, se a gente for rodar isso daqui, então a gente tem aqui FoodWise, gerência, deixa eu tirar isso da minha frente aqui. Vamos deixar isso lá atrás. Tá, eu vou entrar no usuário que eu já criei primeiro. Então, aqui. E daí entrar,
certo? Ele mostra a mensagem de login bem sucedido, ok, muito obrigada. Eu tenho um item vencido ou prestes a vencer, ele tá me avisando, certo? Então, se eu vier aqui em ver lista de comidas, ele mostra que é o frango, que tá prestes a vencer, e a data de validade, eu posso voltar. Quero, por exemplo, vai adicionar uma outra comida, eu vou colocar aqui massa 5. E a data de validade da maçã, sei lá, 2024, vamos colocar que ela vence ainda esse mês de novembro, só que no dia 20. Então, adicionamento. Alimento adicionado com sucesso. Daí eu vou voltar para cá. Ele não atualizou nenhum item aqui, mas se eu for ver lista de comidas, aparece a maçã aqui com a data de validade. Então, se eu quiser, por exemplo, ver receitas, eu tenho uma receita que eu já tinha adicionado, que é o pastel de frango, mas eu vou criar outra. Deixa eu só aumentar essa tela aqui. Então, o nome da receita, sei lá, vamos colocar ovo cozido. Ingrediente, ovo. Água. Panela. Mentira, panela não é ingrediente, mas sal. Tá. Método de preparo. Cozinhe o ovo. Por, sei lá, 7 minutos. Coloque na água gelada por, sei lá, 5 minutos. Descasque. E coloque sal. Pronto. Então, adicionar a receita. Receita adicionada com sucesso. Agora eu vou voltar pro menu principal e ver a minha lista de receitas. Então, eu tenho pastel de frango e o ovo cozido, certo? Tá aqui. Acho que eu não esqueci de clicar em nada. A gente adicionou comida? Acho que já, né? Enfim, ver a lista de comida a gente já viu também. Bom, então basicamente é isso daqui. Se a gente fosse usar um usuário que já existe, né? Se for criar um outro usuário, deixa eu só fechar e começar de novo. Que eu ainda não criei um botão de sair. Enfim, tem até um botão de sair ali, não tem porquê. Vamos criar um outro usuário. Daí aqui a gente coloca... Vocês vão ver que tem uma das telas que ainda não tá com os estilos que eu esqueci de colocar. Mas vamos criar a Amanda de novo. Que eu tinha excluído esse usuário. Vamos colocar outro. Clara. Senha. E o tipo de dieta dela é vegetariana. Registrar. Então, o usuário registrado com sucesso. Daí, tá vendo? Ele volta para essa tela aqui, só que ele não puxa o estilo. Ele fica estranho ainda, mas vamos lá. Clara. Qual é a senha? Tá, então, basicamente, foi... É isso que a gente conseguiu desenvolver até agora. Claro que ainda tem algumas outras coisas que a gente não conseguiu colocar. Então, se a gente for levar em conta as telas do Figma, ficaram faltando alguns filtros, ficaram faltando, enfim, a tela de... Ficaram faltando algumas coisas, mas a maioria das coisas foram desenvolvidas. Pelo menos foi o que a gente conseguiu fazer até agora, né? E daí, depois disso, basicamente, depois aqui do display, o que eu fiz foi juntar tudo, né, tudo que tinha feito. Eu voltei para branch principal aqui, para master. Então, agora, do jeito que tá, se vocês vierem aqui na master, vocês podem só... Deixa eu subir. Voltar aqui para Foodwise, em source. Foodwise. Daí aqui vocês encontram, tá? Kavun, no caso, como eu falei, é a fonte, né? Não, vocês vão conseguir abrir essa aqui. Mas tem aqui o MySQL Connection. Então, toda a programação dele tá aqui. Contendo todos os métodos CRUD que eu escrevi. Mesmo os que a gente ainda não usou na aplicação, eles estão aqui prontos para... Claro, né? Precisa de alguma adaptação, mas prontos para serem usados. E Display App, que demonstra a tela principal, enfim, os botões das coisas, as telas de
login e todas as outras. Tá, então basicamente é isso daí, certo? Eu vou deixar os links para vocês poderem ir fuçando, tá bom?